Oi, Alzira, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada. E você? Que prazer receber você. Tudo bom? Também eu. Boa tarde para você aí, né? Ah, boa tarde. Aqui ainda é bom dia, aí já é boa tarde, né? Tudo bom? Sim, sim. Sim, tudo bem, obrigada. Deixa eu apresentar vocês para a Alzira. A Alzira é jornalista, ela é guineense, é da Guiné-Bissau, mas ela mora em Dakar, que é a capital do Senegal, não é isso? Sim, sim. Como é que você está aí, Alzira? Como é que você está fazendo para viver esse isolamento? Aí também estão valendo as regras de isolamento social, então? Sim, sim. Mas só que aqui obrigar as pessoas, quando você vai sair de casa, tens que usar a máscara. Ah, E, entendi. sim, sim. E nas ruas tem membros de security, como de security de segurança, que andam a verificar as pessoas se estão a cumprir a ordem do governo, se estão a usar a máscara. Então, quando você vai sair de casa, tem que usar a máscara obrigatoriamente. E nos transportes públicos, eles pegam mais ou menos, se fosse um carro que pega 50 lugares, acho que eles vão pegar uns 15 ou uns 20 para diminuir as pessoas. Entendi. Como é que você está fazendo aí? Como é que você está se virando, como a gente diz aqui no Brasil? Você. Tá, tá muito difícil, para ser sincero, tá muito difícil, fica muito complicado. Oh, aliás, tenho medo de sair de casa por causa de aglomeração das pessoas e tá complicado. Às vezes passo o meu tempo em casa e a minha empresa fechou esses tempos, então estamos a trabalhar em casa. Então, praticamente eu não saio de casa. É só para a gente saber, né? Você tem uma filha pequenininha. Quantos anos tem sua filha? Oi, Alzira. Não, eu perdi você. Você tem uma filha pequena. Quantos anos Sim, ela tem? ela já está com 1 ano e 7 meses. Oh, muito pequenininha, né? Então você precisa ter Ainda muito assim. cuidado realmente para sair. Você falou que você está com medo de sair por causa das aglomerações. As Sim. pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento aí? Ah, como posso dizer, as pessoas estão respeitando mais ou menos. Você sabe que a maioria das pessoas aqui, eles, posso dizer, vão vender para conseguir uma coisa para a família. Então, você não pode obrigar a pessoa de não sair em casa, vai comer como? Então, obrigatoriamente as pessoas saiam, mas só que respeitam as regras que o Estado fixou. Entendi. Mas quais são as regras que o governo decretou aí, que o presidente Macky Sall decretou aí? Que é para ficar todo mundo em casa, não sair, ou é mais flexível? Quem precisa vender, quem precisa, quem está no setor de serviços e que precisa vender, que são os trabalhadores informais, podem sair. Então, como posso dizer, durante o dia as pessoas saem de casa, as pessoas tentam girar para ver o que é que vão fazer, mas a partir de 20 horas, aí é proibido, ninguém sai de casa, todo mundo tem que ficar em casa, obrigatoriamente. Se pegar em casa, vão te bater ou vais parar, vais parar no coisa, Na vão te delegacia, prender, né? na delegacia, sim. Sim. Durante Ou, 20 ou horas, seja, ninguém sai de casa, todo mundo fica em casa. tem um, tem um toque de recolher, né? Não é isso? E tem que ficar em casa. Sim, sim, sim. Sim, sim. Confirmar obrigatório. Entendi. Mas você sai de vez em quando para ir ao supermercado, para ir aos mercados, para comprar com essas pessoas que vendem na rua? Sim, sim, às vezes, mas nem sempre, de vez em quando. Saio, faço rápido e volto para casa. E quem faz mais as compras é você ou é o seu marido? Eu, né? Os homens não costumam fazer mais compras. As compras é com as mulheres. Você que sai para fazer as compras, né? E Sim, sim, eu que saio de casa. você tá trabalhando de casa ou você precisa ir até o seu trabalho? Não, não, não. Ultimamente já estamos quase 2 meses que estamos a trabalhar em casa. Ah, que bom. E a internet aí, o sinal é um sinal bom, né? Pelo menos a gente está conversando aqui, parece ser bom, né? Ah, é bom. É o sinal de orange. É bom. É bom. É um bocado caro, mas dá para falar assim. Ah, tá. Você Uhum.
é jornalista aí, né, Sim. Alzira? É, Uhum. eu cheguei até você e eu tenho que fazer um agradecimento aqui aos Repórteres Sem Fronteiras. Você está Sim, sim, na sim. lista dos Repórteres Sem Fronteira e uma amiga que está trabalhando lá, Camila Conder, entrou em contato Uhum. com eles, fez essa mediação e aí eu consegui o contato com você. Você está Sim, trabalhando sim. como jornalista aí. Aí, o Senegal é uma das democracias mais estáveis do continente africano. Você tem uma alternância de poder desde que o país se tornou independente em 1960, né? Uhum. Uhum. E é um dos países que mais tem liberdade de imprensa aí no continente africano, né? É o Uhum. sétimo país. Na frente do Senegal, você tem a Namíbia, Cabo Verde, Gana, Uhum. África do Sul, Burkina Faso e Uhum. Botsuana, e aí vem o Senegal. O Uhum. Senegal, na lista dos Repórteres Sem Fronteira, está no número 47, está em 47º lugar. O Sim, Brasil, sim. só para termos comparativos, está na 107ª posição. Uau! Muito lá atrás, em termos Sim, de sim. liberdade de imprensa, né? Como Uhum. é o trabalho, como é ser jornalista aí no Maranhão, no Maranhão, no Senegal? No Como é Senegal. o Bom, trabalho de uma jornalista hum, aí no Senegal? como posso dizer, aqui, bom, não estou a praticar jornalismo. Eu tinha uma missão que eu dava nos sábados. Então, na empresa que eu estou a trabalhar, aí é a empresa de comunicação que faz a campanha de pledoia, que dizemos campanha de advocacia. Então, para dizer, agora não estou a praticar jornalismo. Eu praticava jornalismo em Bissau. Às vezes eu tenho, passo as informações às rádios, mas trabalhar no jornalismo não estou ultimamente, não estou trabalhando. Mas como é que você percebe a liberdade de imprensa? A imprensa tem liberdade para agir? O governo respeita os jornalistas, respeita a liberdade de expressão? E Acho que sim, não posso dizer 100%, mas tenho os meus amigos jornalistas aqui, estão a fazer trabalho extraordinário, acho que estão a respeitar a ética e deontologia do jornalismo e estão a fazer um trabalho corretamente e não tem aquele puxa-puxa do governo como jornalista. entendi. Você está trabalhando com, você tinha me explicado, né, antes da gente entrar ao vivo, que você está trabalhando com campanhas de conscientização, não é isso? Como é que você avalia aí o trabalho do governo de conscientizar as pessoas, a população, sobre os riscos dessa pandemia de Covid, né? Uhum. Você vê o governo fazendo um bom trabalho de informação das pessoas? Uhum. Eles usam o quê? Os jornais, a televisão, o Eles usam WhatsApp? jornais, televisão, redes sociais, eles usam tudo. Eu acho que o Estado está fazendo um bom trabalho nesse sentido, estão fazendo um bom trabalho. Ah, sei que os casos estão a aumentar, mas eles estão fazendo um esforço enorme, porque agora estamos com 1.329 casos em total das pessoas que estão contaminadas. Então, temos 470 pessoas que já estão fora de perigo, que já estão curados. Então, temos 11 mortos e, nessa altura, nesse momento, temos 847 pessoas que estão no tratamento. O setor de saúde aí tem uma boa infraestrutura para cuidar dessas pessoas, Sim, dessas sim, comunidades. sim. Em relação aos outros países africanos, aqui está melhor. Está melhor. Sim. Você é guineense, né? Você nasceu na Guiné-Bissau. Sim. Deixa eu mostrar aqui no mapa, aqui, ó, mostrar para todo mundo aqui, virado aqui no mapa. Você nasceu aqui e se Aham. mudou para o Senegal, foi para o norte do Senegal para Sim, estudar, né? Estudar sim, sim. jornalismo, fazer o seu Jornalismo, mestrado, que estava comunicação. falando Sim. comigo, e trabalhar, né? Uhum. Você nasceu e viveu num país de maioria cristã Uhum. e se mudou para o Senegal, que é um país de maioria muçulmana. Uhum. Quais foram as diferenças e assim, os grandes desafios de adaptação que você teve quando você se mudou para ir para o Senegal? Quando você toca nesse assunto, me dá bem graça. Ok, quando cheguei em Dakar,
a maior dificuldade que eu tinha é do vestuário. Então, porque todos nós sabemos que lá em Bissau, aliás, os países lusófonos não têm esse problema de vestir. Então, nós temos aquele hábito de colocar roupa bem sexy, bem curtinha, sabe, para deixar as pernas. Então, quando cheguei em Dakar, saí, o primeiro dia que eu saí de casa, eu tinha colocado um calção, não sei, vocês dizem no Brasil, não sei como se diz. Um short. Ah, sim, short. Então, quando saí, as pessoas começaram a me olhar bem estranhamente. E eu não entendia por quê. Eu disse, mas por que que as pessoas estão me olhando desse jeito? Então, começaram a me dizer nhaque, 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 que quer dizer estrangeira. Essa estrangeira bem estranha, está a mostrar as pessoas pernas, não sei o quê. Depois, quando voltei para casa, minha irmã mais velha me disse, você saíste assim? Você é estrangeira, pode bater. Disse, por quê? Disse que aqui as pessoas não vestem assim. Tem que tentar se adaptar, tentar colocar a roupa até chegar no joelho. Ou tem que cobrir o corpo inteiro. Desde lá e tentei me adaptar, mas está difícil. Às vezes não consigo. Saio de casa só. Depois, quando saio lá fora, vejo, estou de roupa bem curta e volto para casa para trocar. E uma outra coisa também é língua. Sabe As- que aqui falam Wolof e falam francês. Então, a maioria das pessoas aqui fala mais Wolof. E quando eu cheguei, comecei as aulas e eu não sabia falar francês, nada, nada, nada. Só sabia falar bonjour, ça va bien, c'est fini. Então, na sala de aulas, quando o professor falava, eu ficava assim. Eu pensava que eu estava ouvir as pessoas falar chinês. Não entendia nada. Mas foi um esforço enorme, foi um esforço muito enorme para conseguir ter pelo menos 50% de língua francesa, começar a se comunicar e começar a se escrever francês. Mas é difícil. E, sobretudo, aqui tem mais muçulmana que cristão, aliás. Então, eu na sala de aulas, eu era a única estrangeira e a única cristã. E já imagina como é que eu fico lá? Fico lá como se fosse uma outra pessoa. Não entendia nada, eu ficava bem estranha no meio das pessoas. Mas por enquanto está tudo bem. E havia parada durante a aula para as preces? Como é que eles lidam com essas questões aí? E como é que você teve que se adaptar, né, na sua faculdade? Como posso dizer, tinha uma senhora lá, ela é responsável dos estudantes da escola. Então, ela tem meio cristã, meio muçulmana. Então, quando fico com ela, já vejo ela, eu sinto já mais aliviada, mais à vontade, porque vejo uma pessoa que não é cristã totalmente, mas só que tem uma parte cristã, e ele se chama Leontine. Leontine em francês, Leontine acho que é em português. E isso Leontino. me deixava, sim, isso me deixava mais à vontade. Ah, sim. Você estava falando que quando você sai na rua, né? Quando você saía na rua, quando você foi morar. Há quantos anos você mora em Dakar? Já estou com 8 anos aqui, já fiz 8 anos aqui. 8 anos. Então você já fala bem francês, já fala bem o jalofo, né? O wolof, né? O Wolof, eu só tenho algumas palavras que eu tento comunicar quando preciso, mas o francês já está ok. Porque você falou que as pessoas te chamavam de nhaque, nhaque, que é Nhaque, estrangeira, né? nhaque quer dizer estrangeira. As pessoas falam mais jalofo, wolof, nas ruas e no trato social normal do que o francês? As pessoas falam mais Wolof, sim. Para mais, às vezes você vai encontrar um taxista, aliás, não vai entender francês, vai só falar coisa, Wolof. Então você fica lá tentando se comunicar, explicar onde é que você vai, onde é que você vai descer, fica um bocado complicado. E aí, assim, né, o Wolof, o Jalofo, é só uma das etnias que compõem o Senegal, né? A gente tem os Sim, Fulas, né? sim. Tem Fulas, tem Tokolo, Njabo. Njabo também, posso dizer, são manjacos. Eu digo que são manjacos de origem guinense, porque todos os manjacos são de origem guinense, entende? sim, vieram De do país Guiné-Bissau. vizinho, do seu país, né? Sim, Aham. sim, sim, sim. Sim. E é mais fácil se comunicar com eles, sim. Com quem é mais fácil o trato aí?
Para mim, acho que é mais fácil é com manjacos e mancanha, porque são da Guiné-Bissau, origem da Guiné-Bissau. Então, a maior parte desses manjacos e mancanha falam crioulo, entende? Então, fica mais fácil vocês se comunicar. Crioulo, que é uma das línguas mais Língua faladas da na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Talvez, acho que é Sim, mais sim. falada, mais falada do que É mais português. falado, sim. Sim, sim. Sim. E tem alguma semelhança com o crioulo que é falado em Cabo Verde? Em Cabo Verde. Tem semelhança com o crioulo de Cabo Verde? Sim, 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 porque quando um cabo-verdiano fala, você entende, acho, posso dizer 80%, entende? Nós entendemos 80%, tem aquele bocado de diferença, mas nos entendemos, sim. Então, aí no Senegal, você tem são essas etnias, que são as etnias que compõem o país, né? Assim, Sim, todos sim. se dão bem ou existe alguma diferença entre eles aí e uma diferenciação e você precisa ter um cuidado na hora de tratar com um ou tratar com o outro? Acho que não vejo a diferença, não vejo a diferença, todo mundo se entende, todo mundo se dá bem. Tá tudo bem aqui, não tem essa diferença. Só que tem aquele brincadeira quando dizem você é de olá, você é nhagô, essas coisas, mas são brincadeiras aí que eles costumam fazer. Que bom, porque a gente conversou no sábado com a Dina Adão, jornalista, Uhum. que você conhece ela, né, lá de Bissau. E ela Sim, me sim, falou que sim, é uma harmonia lá, não há sim. conflitos entre, Não as tem conflito. os diversos povos que compõem a Guiné-Bissau. Então aí é a mesma coisa, né? Aí existe uma convivência que é uma convivência boa entre esses povos aí, né? Sim, sim, não tem problema. Que bom. A gente estava falando um pouco, né, do presidente Macky Sall, né, o presidente que foi reeleito há pouco tempo, e Sim, sim. você disse que ele está sendo muito cuidadoso nas políticas que são as políticas de combate ao coronavírus, manteve o isolamento, fez um toque de recolher aí que as pessoas vão para casa às 8 da noite e só podem sair de Uhum. novo no dia seguinte às 7 da manhã. Sim. É, Você sente aí, nesses 8 anos que você está morando, que as pessoas, os senegaleses, independente de que etnia eles são, eles, eles, é, eles participam da vida política, eles estão de olho no que o governo está fazendo, no que os deputados estão fazendo, na ação deles. A juventude também é uma juventude politicamente engajada. As pessoas conversam sobre política aí. Sim, sim, eu acho que as pessoas conversam muito da política aqui. E eles observam muito e acompanham toda a notícia que passa e acompanham muito o presidente. Então, qualquer deslize do parte do presidente, eles saem já na rua, começam a fazer marcha. E os jovens são muito engajados na política aqui. Muito, mas muito engajados. Então, eu acho que não tem assim tanta, como posso dizer, em relação aos outros países africanos. Eu acho que Senegal tá muito bem. Está muito bem, respeita a população respeita o governo e eles têm um bom entendimento. É porque a gente estava falando, né, assim, no começo dessa nossa conversa, né, a democracia aí no Senegal é uma democracia que ela é vista como uma democracia muito madura no continente africano, né? Sim, Sim, sim. o Senegal, antiga, né? Senegal e Botsuana são dois grandes exemplos de alternância de poder, apesar de, desde a independência em 1960 até hoje, né, o Macky Sim, Sall é só o quarto presidente, né, do Senegal. Porque sim, tem um sim. detalhe aí, né? O detalhe aí é que o mandato é um mandato muito parecido com o da França, que foi De o França, país 17 ocupante anos. aí, né? Foi o colonizador, né? Que é de 7 anos, não é isso? Sim, 7 anos, sim. E também é porque se alguma coisa acontece de errado na política, né? A população se organiza e faz manifestações, como você mesma falou, né? Sim, sim, sim. Eu me Isso não lembro tem nenhum. Aí, eles são muito atuantes aí, né? Eles não deixam nenhum deslize do governo, né? Sim, sim. Eu estou falando Sim, isso sim. também com você porque eu me lembro, acho que é bom a gente também comentar que em 2007,
se eu não me engano, ou 2008, o presidente anterior ao presidente Macky Sall, o Abdoulaye Wade, tentou promover uma mudança na Constituição para ele tentar ficar um terceiro mandato, né? Para ele tentar a segunda reeleição, que é proibido. Isso criou né? problemas aqui, sim. Criou mais. Conta um pouquinho do que aconteceu aí. Conta um pouquinho do que aconteceu aí, como é que as pessoas se envolveram, quem se envolveu. Nessa época, acho que era no 2000, acho que era 2013, não me lembro bem. 2013. Quando tinha chegado aqui, o meu primeiro ano em Senegal, quando vim para fazer os meus estudos, eu me lembro bem que naquela época tinha jovens nas ruas queimando pneus, fazendo marcha, brigando com policiais. O que eu posso dizer? Era uma situação muito, muito tenso. E eu me lembro naquela época, eu não saí de casa. Eu ficava, como diz, eu sou um bocado medrosa. Eu ficava em casa. Naquela época, a população decidiu que isso não vai ser possível, tem que sair, terminou, tem que sair. Então, a população decidiu e aconteceu. Eles votaram em massa no Macky Sall e o Wade acabou de perder a eleição. Foi porque, assim, tem uma história curiosa, né? Porque o Abdoulaye Wade sempre foi de oposição, né? E aí ele finalmente ganhou as eleições, ficou dois períodos, né? Ficou 14 anos, né? 2 administrações. 14 anos. Sim, e aí ele tentou mudar a Constituição para ficar uma terceira e aí foi impedido. Terceiro mandato. Sim. E aí entrou o Macky Sall, que fazia oposição ao Abdoulaye Wade. Então é por isso que essa alternância de poder aí é muito característica. Sim. E isso é muito bom que isso aconteça, né? Isso é muito bom. O Macky Sall acabou de se reeleger no ano passado, né? Ganhou as eleições. Isso mostra segundo mandato, sim. Uma parte da população está contente com a administração dele, referendou que ele ficasse mais um mandato, né? Acho que, nesse caso do segundo mandato do Macky Sall, posso dizer que 50% da população está a favor e metade não tá com ele. Porque eu me lembro que, quando ele ganhou, tem pessoas que não ficaram muito satisfeitas. É mesmo, é? Ó. Sim. Queria puxar um outro assunto com você, que é o seguinte. Você é guineense e você foi para ir para o Senegal. Você é casada com um angolano e você tem uma filhinha de 1 ano que é senegalesa. Né? Você é a síntese do que é uma família multicultural e multinacional aí dentro. E isso é bem visto aí no Senegal? Vocês são vistos como pessoas que realmente fazem parte da cultura senegalesa ou há alguma resistência aí com relação a estrangeiros e tal, e uma família assim de pessoas de diferentes nacionalidades? Bom, eu acho que tem um bocado de diferença, porque eu me lembro uma vez que fui no hospital, levei a minha filha para fazer curativo, e quando cheguei lá, então, porque aqui as crianças não pagam consulta, as crianças senegalesas não pagam consulta, e quando cheguei lá, o senhor me perguntou, então, me perguntou do carnê, aquele um livreto aí pequeno que tem toda a informação da criança, que você leva no hospital. Me perguntou, eu falei que não. Bom, esqueci em casa. Então me falou, a tua filha é senegalesa? Falei, posso dizer que sim, porque ela nasceu aqui, tem todo o documento do Senegal. Então me falou, não, se passa, não é isso. Eu te pergunto se a tua filha é senegalesa. Eu não sou senegalesa, eu sou da Guiné-Bissau. Meu marido não é senegalês, é da Angola. Então, posso dizer que a minha filha é senegalesa, porque na senhora que disse que não, a minha filha não é senegalesa, a minha filha é estrangeira, então eu tenho que pagar a consulta. Eu falei, não tem problema, não é preciso gritar, eu vou pagar a consulta como o senhor quiser. Então, aí há uma certa resistência aos estrangeiros, né? Assim, tem sim. Você estava me contando também que eles ficam de olho, né? Fazem buscas pelas ruas. Se eles identificarem que você é uma pessoa de fora, eles perguntam se você tem passaporte, querem que você apresente o passaporte. Não
Não Tem, teria? tem muito, porque eu me lembro, tenho meus amigos estudantes aqui, bom, agora eu não sou estudante, mas meus amigos estudantes já passaram por isso. Então, tenho uma amiga que lhe pegaram na rua, acho que ela estava no táxi, pararam no táxi e lhe perguntaram dos documentos. E ela apresentou todos os documentos, apresentou bilhete de identidade, apresentou o passaporte dela, e lhe obrigaram a pagar 6.000 francos. E eu me pergunto, se disserem que fizemos parte de CDAO, e CDAO temos livre circulação das pessoas e de bens, por que que vamos ter, nos obrigam a pagar esses 6.000 francos CFA? Isso que não me entendo. Então, se você apresentou os documentos, qual é a importância ou a obrigação de pagar mais os 6.000 francos CFA? Acho isso muito estranho. Entendo. E outros estrangeiros também sentem a mesma coisa. São só estrangeiros de outras Mesma nacionalidades. coisa, tem Burkina Burkina Faso, tem Ivoarense aqui, tem muita nacionalidade aqui no Senegal. E, como posso dizer, eu já ouvi muitas reclamações dos estudantes aqui, das pessoas que eu conheço, dos amigos, que reclamam sempre isso. Reclamam do que exatamente? Do tratamento que as autoridades dão a essas pessoas que são de fora? Sim, sim. E Uhum. as pessoas também, assim, os senegaleses, eles também têm uma desconfiança quando eles identificam que você é uma pessoa de um outro país, cidadão de um outro país que está aí? Hum, eu acho que quando os senegaleses encontram com os guineenses, eles já dão conta que não é senegalês. Eu acho que tem a ver com o modo de vestir, porque nós, os guineenses, temos jeito de vestir um bocado diferente, vestimos as roupas um bocado mais sexy, mais um bocado curtinha que mostra as pernas. Então, quando eles encontram contigo, já eles entendem que você não é de Senegal. O Luiz Nelma mandou uma mensagem aqui dizendo que ele é do Camarões, ele Uhum. morou 3 anos aí no Senegal, ele agora está morando aqui no Brasil, Brasil, mas ele sim. disse que ele conhece bem essa realidade. Deve ter Conhece, todo sido, mundo conhece. Sim. deve ter sido, porque as pessoas conseguem identificar que você é de fora pela sua compleição física, sim? Também acho, sim, também acho. Porque às vezes quando a pessoa me encontra na rua, me pergunta se eu sou de Olá. Como sabe que de Olá é quase guineense. Então Aham. acho que o meu físico identifica já que eu não sou do Senegal. Posso ser de Olá ou do outro país. Então quando me perguntam, tu é de Olá? Você és de Olá? Diz que não, eu não sou de Olá, eu sou guineense. Então diz, ok, d'accord. Tá, porque assim, é estranho isso, né? Porque o sul do Senegal, como é muito próximo, né? É vizinho, né? Tu faz fronteira com Da a, Guiné. né? Uhum. Da Guiné. Sim, você Sim. tem muitos, sim, tem muitos povos ali que são comuns aos dois países, né? Entre eles os Diola, como a gente chama aqui, o Diola, em, De em, Olá, sim. em português de Portugal, né? Uhum. E é muito, assim, é muito curioso, assim, é até um pouco triste, assim, saber que eles, assim, têm um certo segregacionismo aí, um preconceito com pessoas que vêm de fora. Você acredita que isso acontece por quê? Porque eles acham que você está competindo pelo emprego, você está lá ocupando vagas de universidades que deveriam ser de pessoas daí do Senegal, de etnias senegalesas, ou competindo por uma vaga de trabalho que deveria ser deles? Como posso dizer? Eu acho que não é assim, muito bem assim. Eu vejo que eles fazem um bocado de puxa-puxa conosco na sala de aulas. Então, às vezes, quando um guineense ou um estrangeiro consegue nota mais alta, aí eles começam já a ter um bocado de olhos negros, uma inveja um bocado contra o estrangeiro, dizendo que, tipo, sobretudo nós que falamos português, eles acham que nós não temos a capacidade de ter uma nota elevada, uma nota alta, mais que eles que falam já francês desde nascença, que já falam francês, e nós que viemos aqui, fizemos um ano de língua francesa, não temos direito, aliás, não temos a capacidade
de conseguir uma nota alta ou de ter um nível alto que eles. Então, aqui que eu vejo que os senegalês começam a ter um bocado de puxa-puxa com os chineses. E você sente isso também por parte dos professores, um certo preconceito com os alunos que vêm de fora para estudar aí? Porque aí é um centro importante, né? As universidades aí no Senegal são centros importantes de formação, né? Uhum. A Universidade Cheikh Anta Diop é uma das mais importantes da África Ocidental, né? Sim, sim. E outros Sim, centros de formação, assim, tem vários centros de formação, inclusive centros de formação importantes para jornalistas aí no sim, sim, Senegal. sim. Mas você sente que Sim. os professores também têm um pouco de preconceito com um aluno que vem de fora, de outros países do continente africano? Acho que é um bocado, porque tem uns professores que têm a paciência com estudantes estrangeiros, sobretudo nós que falamos português. Porque o primeiro ano do estudo é muito difícil, muito complicado por causa da língua, porque não temos um nível muito alto da língua. Então, tem um professor que tem a paciência de começar a ajudar o estudante, levar até ele tiver um nível normal. Mas tem uns professores que não, acho que não têm a paciência. Por exemplo, vão começar a ditar a matéria, entende? E você não vai conseguir ter o mesmo nível que os senegaleses. Você vai começar a ficar, como se ficar, tem coisas que vai faltar. Se você disser, professor, vai um bocado lento, para eu poder conseguir ficar no mesmo nível com os meus colegas. Tem professores que não têm essa paciência, já começa a dizer que se você quiser, você pode voltar a fazer língua francesa e depois voltar a começar o primeiro ano, porque ele não vai ter tempo de começar a perder tempo contigo. Então, isso que fica um bocado difícil. Então, assim, uma parte do preconceito é com a maneira, assim, a cultura ser diferente e a maneira de vestir. E uma outra parte do preconceito é porque as pessoas talvez não dominem tão bem o idioma francês. E eles usam o Sim, sim. idioma, é um idioma muito usado aí, além do jalufo, né? Além do wolof, Sim, né? sim, sim. Sim, sim. Sim, Seu marido também sofre esse mesmo tipo de sentimento de segregação aí, social aí no Senegal? também sim, mas só que ele estudou na Angola, mas estudou nas escolas francesas, Aham. entende? Então, ele tem mais nível de francês que eu. Ele fala muito mais francês que eu, porque ele estudou desde pequeno francês, estudou português. Então, quando ele fala francês, você não entende, não entende, não vê aqui que tem como posso dizer, l'accent, como se faz tradução isso em Uma português? dicção, uma boa É dicção. dicção, assim, se você não vê isso como nós quando falamos português e francês, você sente que esse daí é estrangeiro. Então, tem l'accent português. Então, com ele fica mais fácil, É porque o ele fala muito bem francês, fala sotaque muito. também. É o E sotaque. tem sotaque dos países como congolês, Congo e Burkina Faso. Esses países têm aquele sotaque de francês. Então, dificilmente você entende que ele tem um bocado de diferença de francês. Agora, você acha também que existe um preconceito com pessoas que falam português? Eu te pergunto isso, Alzira, porque durante muitos anos, assim, durante algumas décadas, pelo menos 25 anos, teve uma parte no sul do Senegal que tentava se tornar independente, lá na região da Casamance, que é uma Uhum. região que é fronteira A com a Guiné, Guiné, né? sim. Só para mostrar aqui para as pessoas entenderem aqui, a gente tem a Gâmbia, que é um sorrisinho dentro do Senegal, e essa Senegal, região sim. aqui ao sul, que é grudadinha aqui na Guiné-Bissau, é uma região em que você tem um grupo separatista que durante pelo menos uns 25 anos aí tentou se separar do Senegal, Uhum. e Uhum. uma dos instrumentos identitários que eles usavam para marcar a diferença é o uso do português, né? Então, isso, né, o fato da Casamance tentar se tornar independente, está lá, né, entre, né, o restante do A Senegal e a Guiné e Guiné-Bissau, Senegal, sim. criou atritos entre os dois governos durante muito tempo, né? Você acha que Sim, uma sim. parte desse preconceito, talvez com os guineenses ou com quem fale português, é por causa dessa situação da Casamance? Aí eu aproveito e pergunto para você como é que está a situação lá, se
se esse grupo separatista ainda está muito ativo. Acho que essa situação já passou, agora já não tem. E acho que não é por causa disso que queria esse bocado de separação com os senegalês. Acho que não, acho que não. Acho que todo o povo tem um jeito dele. Mesmo em Bissau, os guineenses também fazem um bocado de diferença com os senegaleses que estão lá. Acho que esse é o jeito do ser humano. Sim, há uma reciprocidade, né, de maus tratos, digamos assim, é isso, ou de desconfiança. Agora, Sim. os governos se dão bem, né? Os governos se Não, dão. nesse caso, os governos se dão bem. Guiné-Bissau e Senegal se dão muito bem. Acho que pode ter um bocado de diferença ou de complicação, mas no 100%, acho que 90%, 80% eles se dão bem. Você contou uma coisa um pouquinho antes, que é o fato de você poder entrar no Senegal com a sua carteira de identidade guineense. Isso é Sim. muito curioso, porque a gente pode traçar um paralelo com o Mercosul aqui, no Uhum. Cone Sul da América do Sul, onde os Uhum. brasileiros podem visitar a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, os países que fazem parte do Mercosul, sem precisar usar passaporte, né? Uhum. Aí, Uhum. na África Ocidental, você tem uma das instituições de integração mais Como antigas Portugal. e mais bem-sucedidas do continente africano, que é a CEDEAO, ou a ECOWAS em inglês, né? Que é a Uhum. Comunidade Econômica dos Países, né, dos Estados da África Ocidental. Sim. E que foi criada em 1975 e Uhum. ela, né, assim, ela congrega políticas econômicas em comum entre todos os estados da África Ocidental, aqui, né? Sim, da Nigéria para cá. Uhum. E como é que funciona a integração entre esses países? Você pode, por exemplo, ir até o Mali, você pode ir até Burkina Faso com a sua carteira de identidade e voltar sem precisar de passaporte. Assim, é garantido a livre circulação de pessoas de todos esses países nessa região toda aqui? Eu acho que todos os países que fazem parte da CEDEAO têm uma livre circulação de bem, como de bem das pessoas. Então nem é preciso usar passaporte. Você só o teu bilhete de identidade já te facilita a coisa, a movimentação. Você pode viajar sem comprar como visto, sem comprar visto. Aham. E você já fez essa experiência? Você já foi para algum desses outros países, além do Senegal, usando só a sua carteira? Não, ainda não tive essa oportunidade. Só viajei de Bissau, Senegal, Senegal, Bissau e só isso. Você foi. Mas Ah, se você é estudante, viajar de Senegal para Bissau fica mais fácil, porque só apresentar a tua peça de estudante, a carta de estudante, você já tem uma circulação mais fácil que você não é estudante. Então, se você não é estudante, você paga 1.000 francos no caminho. Tem aquele aí, paragem, você paga 1.000 francos, 1.000 francos, 1.000 francos. Mas se você tiver carta de estudante, fica mais fácil, você só apresenta a carta de estudante e você passa. interessante isso. Você está falando do franco, mas a gente está falando de um outro franco que não era aquele franco que era usado na França, né? Que é o franco Deve ser CFA, franco né? CFA. Isso, CFA, que foi uma herança, digamos assim, do período colonial francês e foi a primeira experiência no planeta de uma moeda única, né? Sim, sim. Ligando, né, as instituições financeiras de alguns países, né? Você tem dois francos cefais aí, né? Que é o franco cefá Sim, sim. ocidental e o franco cefá que é usado nos países que era das ex-colônias equatoriais, né? Você pode usar o Uhum. dinheiro, né? No Benin, por exemplo, a mesma moeda, né? Em No Bissau, no franco CFA. Senegal, no Benin, Sim. no Burkina Bissau Faso. usa franco CFA, Senegal franco CFA. Acho que todos os países que fazem parte da CEDEAO usam franco CFA. E isso facilita, por exemplo, se você quiser comprar um produto que é um produto que vem lá do Burkina Faso, ou uma cerveja que vem do Benin, isso facilita aí o cálculo se um produto está mais caro, um produto está mais barato. Para você facilita isso? Sim, acho que sim, que facilita. Facilita sim.
porque como é a mesma moeda, então não tem tanta dificuldade e tem mais a facilidade de fazer compra, de fazer comércio, muitas coisas. Entendi. Os produtos aí, como a gente chama assim, o custo de vida, né? Ele é, ele é mais barato aí do que na Guiné-Bissau? Ou quando você foi para aí, você sentiu uma diferença muito grande no preço dos produtos quando você chegou aí? Nem me fale, nem te conto. Aqui a vida é muito, muito. Você disse que disseram que Senegal faz parte de um dos países mais caros da África. Você sabia disso? Ex Sim. Então a vida aqui é extremamente cara, extremamente difícil. Muito difícil, para ser sincero. Aqui você paga tudo, mesmo pequena coisa você paga. Tudo que você quer, você compra. Tudo, 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 tudo. Não é como em Bissau, tem mais, como posso dizer, mesmo que a vida é complicada lá por causa de crise política, mas só que tem uma vida um bocado, como posso dizer, você sente que não tem tanta dificuldade como aqui no Senegal. Aqui no Senegal, Alessandra, aqui é muito cara, é muito cara. Às vezes até não me entendo o que eu estou fazendo até agora aqui. Às vezes me digo, vou voltar para Bissau e também às vezes vejo a situação da Bissau e digo, deixa eu esperar um bocado, estabilizar lá e depois vou voltar. Mas aqui é muito caro. Você, como aqui é onde estou a morar, é só um quarto e sala. Só um quarto e sala, quarto de banho, cozinha bem pequenininha e já está aí 135 mil. Até que aí é um preço razoável. Você encontra 150 mil, 175 mil. Então é muito, muito elevado, muito caro. Agora aqui renda é muito caro, porque quando o Macky Sall decidiu baixar o preço da casa, obrigou que todos os responsáveis, proprietários de casa, têm que baixar aluguel, tem que baixar, parece 30%, 10% das coisas por aí. Então, aí que os proprietários de casa subiram o preço de casa para tentar ficar num preço normal, mas foi. E aí não tem um segmento da parte do Estado para seguir, para ver se os proprietários de casa respeitaram a medida se respeitaram esse procedimento, mas não. Eles só disseram que tem que baixar o preço e ficaram assim. E aí, como posso dizer, os proprietários de casa aproveitaram da ocasião, aumentaram muito alto o preço da casa. E aí fica muito difícil. A Jussara está mandando uma pergunta para você que por que, se o custo de vida é tão grande aí, né, tão alto, por que é que você resolveu continuar no Senegal? Assim, você já explicou Eu vi já que deu uma parte da resposta, né? me fizeram essa pergunta assim. Eu acho que em relação a Bissau, se eu pudesse, se eu tivesse como, eu ia num outro país, mas como não tem como, eu vejo em relação a Bissau e Senegal, eu achei que você tem um salário todos os meses. Já isso não é um grande salário, mas você já tem o teu salário. Você já tem onde morar, você tem o que comer. Então eu me digo assim, se eu ir para Bissau, eu não sei se vou ter um salário, porque lá não se sabe, porque tem, às vezes, as pessoas ficam 2, 3 meses sem receber salário. Então, como aqui eu já tenho o meu salário, todos os meses, eu digo, posso ficar ainda aqui, vendo como é que tá a evoluir a em Bissau, se mudar algo, eu posso voltar para Bissau. Mas, por enquanto, o Senegal tá muito difícil, a vida é muito cara, mas em relação a Bissau, eu prefiro ainda ficar aqui. Se tiver a possibilidade de ir para outro lado, tipo para emigrar, eu não sei, posso ir, mas aqui a estabilidade tá bem, temos a estabilidade política tá ok, mais que Bissau, a população tá normal, mais que Bissau, então eu falei que posso ficar ainda aqui para ver o que vai mudar em Bissau, assim eu vou para lá. Sim, a estabilidade política é um peso muito grande na hora de fazer uma decisão, né? Mas eu Então, acho que sim, no a que estabilidade depender, política é maior, sim. eu acho que no que depender do vizinho aí do Senegal, né? Assim, o Macky Sall dá apoio ao presidente que finalmente assumiu na Guiné-Bissau, que foi o Sissoko Embaló, né? Sim, Sim, sim. e a CEDEAO
deu apoio institucional, porque havia uma briga lá, né? Uhum. Para que ele assumisse ou não, por se reconhecer o resultado das eleições da segunda volta, ou do segundo Uhum. turno, como a gente diz aqui, das eleições. Mas eu acho que Sim, no que sim. depender da CEDEAO e do vizinho, né, do Senegal, eu acho Uhum. que essas relações vão se estreitar e vai se poder construir uma estabilidade política no seu país, ali na Guiné-Bissau. Tomara que Você sim, sente é isso isso que também? sim, sim. Esse é o desejo de todos os guineenses que a Guiné-Bissau possa sair dessa situação assim um bocado complicada da política, que todos os filhos da Guiné-Bissau podem voltar para casa, ajudar e tentar ajudar no desenvolvimento do país. Mas por enquanto, Alessandra, está muito complicado, está difícil. Aí em Bissau, quando você tem esperança, a esperança morre, volta mais esperança, a esperança desaparece, porque cada dia que passa tem mais, não sei, a Guiné-Bissau fica mais complicado. A política fica mais difícil, fica mais complicada. Os políticos não estão pensando na população e isso dá medo de voltar para lá. Eu entendo o que você está falando. Eu queria mudar um pouquinho de assunto com você agora, que você veio de Bissau, que é um país cristão, onde você tem Uhum, assim, movimentos feministas que são feministas bem atuantes, como bem lembrou a Dina, né, na conversa que a gente teve no sábado. Né? uhum. E aí como um país muçulmano, né, de maioria muçulmana, como é que você vê assim, os movimentos feministas aí? Eles estão organizados? Assim, a mulher tem uma força social e até política aí no Senegal? Elas participam da vida política aí? Existem deputadas, senadoras, mulheres atuantes aí no Senegal? Como posso dizer, se eu vou fazer uma comparação entre Bissau e Senegal, Guiné-Bissau e Senegal, eu acho que aqui as mulheres têm muito mais força que as mulheres da Guiné. Porque aqui no estado você vê muitas mulheres muito bem empenhado, mãe de família. E em relação a Bissau, porque em Bissau, se você vê um governo, você vê um, dois, três mulheres lá que fazem parte do governo. Então, se você vê no Senegal, fazer a comparação, eu vejo que a Senegal tem mais mulheres que tem, as mulheres têm mais força aqui que na Guiné. Bom, e você vê os movimentos feministas aí organizados, assim, os movimentos de equidade de gênero aí mais organizados, assim, são Sim, fortes aí? aqui são mais organizados que a Guiné, sim, acho que são mais organizados. Eu mudei de assunto para te perguntar isso, porque Uhum, o presidente Macky Sall foi um dos presidentes que assinou uma carta 5 anos atrás, junto com o Unicef, para banir, né, uma prática que é uma prática cultural que ainda é muito arraigada em muitos países africanos, em pelo menos uhum, 30 uhum, deles, mas que não sim, acontece só no continente africano. Ele uhum. acontece no Oriente Médio, na Ásia, aqui na América Latina, que é a mutilação genital São feminina. genital, sim, E é feminina, uma sim. questão muito importante e é uma questão também que é uma questão cultural. Não é só chegar e proibir, né? Assim, o Senegal proibiu as práticas de mutilação genital feminina, a Nigéria proibiu, o Sudão proibiu agora essa semana, né? E a Guiné-Bissau também. A Guiné-Bissau também. Mas uma coisa é você proibir por força da lei, a outra coisa é você mudar uma cultura que já está arraigada há muito tempo, né? E assim, e os países que mais ainda se utilizam dessa prática no continente africano são a Somália, o Mali, a Gâmbia, a Uhum. Guiné-Bissau, no interior da Guiné-Bissau, o Chad e o Senegal. E no Senegal, um quarto das meninas, das mulheres do país, passaram pela mutilação genital São feminina, que genital. é o Sim. FGM, na sigla em inglês. Né? Assim, Uhum, existe uhum. uma preocupação aí dos movimentos feministas, do governo, em tentar diminuir ou mudar essa cultura e tentar diminuir esses números mesmo, porque eu digo isso porque esses líderes se comprometeram a erradicar a prática da mutilação genital feminina até 2030. Mas os Uhum. críticos estão dizendo agora que em 10 anos não vai acabar, que isso aí é uma data, sim, é uma data que foi colocada, todo mundo assinou, mas que é impossível se chegar
a acabar com essa prática em 2030. Como é que esse assunto é tratado aí? Assim? Como posso dizer, acho que não tenho uma informação assim concreta sobre esse assunto, mas dá para ver que tem um movimento que faz uma sensibilização para ver eu sei que vai ser muito difícil acabar com essa prática, mas pelo menos conseguimos chegar a uns 50 ou 70% 70%. Então, para ser sincera, eu não tenho assim uma informação muito concreta sobre esse assunto. Mas isso é assunto, isso na Guiné-Bissau também é um assunto, né, entre as mulheres, Sim, né? Não... na Guiné-Bissau é um assunto. Aí toda hora tem campanha de sensibilização, tem pessoas que conversam com chefes religiosos para ver se podemos ultrapassar essa situação. É, porque, assim, tem uma cantora aí, que é a Fatou Diatta, que ela é muito Sim, sim. conhecida, ela é uma rapper, né? É a Sister Fa, Ah, que ela é a embaixadora do Unicef contra, né, para as campanhas de conscientização sobre a mutilação genital feminina. Até porque, assim, muitas meninas acabam dando entrada nos hospitais, né, é, é. tétano, né, por causa dessas práticas em lugares que não tem muita higiene, né? Então, eu te pergunto isso também porque ela está fazendo uma turnê por pequenos vilarejos no interior do Senegal para Uhum. explicar, né, que essa é uma prática que precisa ser combatida, mas não assim, mas que é aquela diferença entre conscientizar e só decretar uma lei, né? Assim, Uma lei, sim, sim. você concorda com isso? Assim, é preciso um tempo para se mudar essa prática e não só decretar uma lei e sair proibindo e prendendo pessoas. Sim, 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 Alexandre. Eu acho que é preciso uma campanha de sensibilização muito elevada, porque mesmo se o Estado decidir que ah, decretar que vão ter que parar com essa prática, isso não vai ajudar em nada. Porque mesmo fazendo essa prática, pode ser que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, porque são nas regiões muito distantes. Então, isso é preciso uma campanha de sensibilização muito grande para poder mudar a mentalidade dos nossos velhos, das nossas mamás, dos nossos irmãos, para poder ultrapassar essa situação. É porque me lembro da Waris Diri, que é aquela modelo somali, né? Que ela foi a grande, né? Assim, personificou, né? A primeira grande campanha contra, né? Até usando contra a mutilação genital feminina, inclusive utilizando a história dela, né? Que virou inclusive um filme que é o Flor do Deserto, que foi Uhum. dirigido por uma mulher, né? Uma mulher europeia, né? Germano-estadunidense, lá, Sherry Horman, mas que Uhum. foi um filme que ela foi muito corajosa de mostrar a história dela, né? Sim, sim. Ela sofreu mutilação genital feminina com 4 ou 5 anos e isso Uau. causou um trauma nela enorme, né? Assim, que assim as pessoas às vezes assim, isso está entranhado culturalmente, né? Lá na cultura somali, assim como na Uhum. cultura do interior aí, principalmente Interior, entre sim, sim. pulas, se eu não me engano, né? Uhum. Mas a gente está falando de. Sim, a gente falou da Fatou Diatta, da Sister Fa, que é Uhum. uma rapper, é uma cantora soul muito influente entre a juventude aí do Senegal. Né? E ela está Uhum. usando Uhum. essa força dela para conscientizar sobre essa prática. Né? Quem são os músicos senegaleses que você gosta de ouvir? Né? E quem são os escritores que você gosta de ler? Acho que os músicos senegaleses que eu gosto mais é Viviane Ndour, acho que você conhece. Conheço Tem Youssou N'Dour também, são isso. os dois que eu gosto mais. E acho que, para falar de escritor, acho que você já ouviu falar da senhora Fatou Diome. Já ouviu falar? Ela ganhou o prêmio de literatura. Parece já há dois meses atrás. Ela é uma grande escritora, mas ela é senegalês e tem também nacionalidade francesa, mas ele nasceu aqui no Senegal. Era uma grande escritora, assim. Já ouviu falar dela?
Não, não ouvi, mas eu vou querer essas referências e eu vou dividir com todo mundo aqui depois. Ok, ele é uma grande escola, tem livros muito, muito interessantes que falam da África, que falam da imigração, da imigração, que falam da comparação do continente africano e a Europa, e fala da vida dos africanos na França. Ela é uma boa escritora, assim. Muito bem. Você estava me falando também que as pessoas aí são completamente apaixonadas pelo Omar Sy. Qualquer E filme do olha, Omar Sy. o Marci, acho que todos os senegalenses conhecem o Marci, porque é um ator de referência, acho que todo filme que sai aqui no Senegal, você veja, todo mundo quer ver, quer assistir o filme do Marci, quer assistir o filme do Marci. E eu tenho o filme dele, como vocês dizem lá no Brasil, intocável, né? Sim. Aqui dissemos Intouchable. Então, um dos filmes que eu gosto muito, que faz parte dos meus filmes prediletos, eu já assisti não sei 1000 vezes. Toda hora que dá vontade, só eu assisto. As pessoas são muito ligadas ao cinema aí, Alzira, porque a gente está falando do Omar Sy e, assim, o que a gente chama hoje, né, de maneira bem generalista, de cinema africano, né, Uhum. tem um pai que é senegalês, que é o Ousmane Sembène, que é considerado o Sim, pai sim. do cinema africano, Do né? Assim, cinema as africano, pessoas sim. estão muito ligadas ao cinema, e as pessoas gostam de ir ao cinema, ou as pessoas veem filme da Marvel, filme norte-americano. Eu acho que aqui no Senegal as pessoas, não sei, mas os senegaleses são pessoas que respeitam a cultura. Eles assistem mais filme deles, eu vejo que os senegaleses assistem mais filme deles que. Sim, tem a juventude, já sabe que a juventude assiste mais filmes, queiram já, americano, essas coisas, mas se você vê, se você faz a comparação, eu vejo aqui o Senegal, as pessoas respeitam mais filmes deles. Que seja teatro, que seja música, que seja tudo, eles respeitam muito. Ah, que bom saber disso, porque é uma coisa interessante, porque aí do lado, né? Assim, aí do lado não, aí perto, né? Assim, tem uma Uhum, certa distância aqui entre o Senegal e a Nigéria, né? Na Nigéria você uhum, tem uma indústria cinematográfica gigantesca que é Nollywood, né? Mas uhum. aí no Sim, Senegal sim. você tem uma indústria que é uma indústria pequena, mas é uma indústria que alimenta aí os cinemas e as pessoas gostam de assistir filmes senegaleses aí, né? Assiste muito filme nigeriano também, chega filme nigeriano aí. Sim, sim, para ser sincera, eu assisto muito filme ninja, porque tem aquele canal Nollywood, no Bollywood, sei lá, Nollywood, Nollywood, aí, Nollywood, sim. Nollywood, Então, isso. aqui no Senegal tem aquele canal aí, então temos esse canal, quase todo mundo tem esse canal em casa. Então, maioria da população, ou maioria das pessoas assistem a esses filmes de nigerianos em casa, assim, sempre. Porque aí acaba ficando uma cultura muito forte, né? Eles são muito vistos em vários, né, em vários países aí em volta, porque eles produzem assim enlouquecidamente, né? Assim, fora Bollywood e Hollywood, o terceiro maior Não, produtor. não, não estou ouvindo direito, já está cortando um bocado aqui. Está Ah, cortando um bocado, não estou ouvindo direito. deixa, a Silene fez uma pergunta para você aqui. Eu Sim, vou, mas a gente vai cair em 30 segundos. Então eu vou sim, voltar para fazer a pergunta da Silene e para a gente sim. se despedir, ou se alguém tiver mais alguma pergunta, que mande para a gente poder conversar mais um pouquinho. Faltam 20 segundos, né? E aí eu vou te Sim, perguntar o que você gosta de assistir aí na televisão. Você falou que gosta de ver Nollywood, né? sim, Deixa sim. eu ver aqui. Ela está perguntando: sociedade dos dois, os governos e a sociedade dos dois países respeitam e valorizam o trabalho da comunidade acadêmica e científica? Já, Voltamos, sim, sim. voltamos, voltamos. Sim, sim. A pergunta era. Se as comunidades científicas dos dois países, se elas se conversam, se elas se falam, e se os governos respeitam a sociedade, essas sociedades científicas. A Silene fez essa pergunta e eu acho essa pergunta muito, Sim, muito importante, né? Mas responda, Alzira, depois eu faço um comentário em cima. vou tentar, porque eu acho que o governo tenta apoiar, tenta ajudar, mas não sei direito se tem aquela comunicação entre os dois lados. E essa informação acho que você vai me perdoar porque não sei como
de dar essa informação. Mas a impressão que você tem aí do Senegal, pelo menos, é de que o governo leva em consideração o que dizem as autoridades sanitárias e de saúde, porque o Senegal também passou por aquela epidemia de ebola em Sim, sim, 2003, sim. né? E aí foi muito importante o esforço dos países da África Ocidental inteiros, né? Tiveram que aprender a cooperar, principalmente a área científica e a área da saúde, né? Uhum. Para que eles conseguissem combater e conter a disseminação do ebola em 2013, né? Sim, isso fez com que, na sua percepção, o governo do Senegal passasse ou desse mais importância ainda aos cientistas da área de saúde aí? Eu acho que o Senegal é um dos países africanos que dá muita importância à saúde, sobretudo os cientistas. Porque na época de ébola, eu me lembro bem porque tinha um caso e eles fizeram muito esforço, deram muito duro para não tiver mais o outro caso. E eles conseguiram. Conseguiram porque eu acho que em relação aos outros países tiveram muitos mortos, muitos infectados e no Senegal não, porque A o gente está Estado falando lutou, do ebola, né? Sim. sim, o Estado lutou muito para não tiver muitos mortos e muitos casos aqui, sim. Porque é importante isso, porque a gente está num momento também em que vários líderes populistas, e os líderes populistas existem no mundo inteiro, né? Sim, tem gente aqui nas Américas que sugere você tomar uma injeção de desinfetante, tem gente que acha que a cloroquina é um remédio milagroso. Aí, no Senegal, os cientistas também estão se debruçando no uso da cloroquina, né? Estão fazendo alguns experimentos, né? Mas de uma maneira muito responsável. Estão usando a cloroquina, porque a cloroquina já é usada aí em larga escala por causa dos casos de malária, né? E de febre amarela, Uhum. né? Sim. Sim. E você tem, sim, aí do lado, na outra Guiné, né? Você tem o Alpha Condé, que deu uma declaração pública pedindo para as pessoas beberem água quente com mentol. Água quente é bom para a garganta, sim. Sim, Disseram sempre de usar você água ficar quente com limão. para você ficar bom do Covid, né? Que você tem que beber água com limão, água quente. Não foi isso? Ele falou isso? Sim, água, limão é bom. Sempre as pessoas aconselham de tomar água quente com limão, sempre, duas vezes por dia. Isso ajuda também bastante. Mas sei que o que acho estranho, estavam falando da vacina que eles queriam experimentar. E eles estão dizendo que iam fazer isso na África. Não sei se você ouviu essa polêmica. E eu me digo, mas por que vão testar isso só na África? E se a África não tem mais, não é a África, não é o continente que tem mais casos infectados ou mortos de Covid-19. 19. Então, por que estão dizendo que vão fazer o teste aqui na África? Também isso já é demais. Foi bom você citar isso, Alzira, porque foram os médicos franceses dando uma entrevista na televisão pública francesa. Sim. Uhum. Né? Qual foi a repercussão desse caso aí? Sim, isso causou muita comoção, as pessoas ficaram chateadas. As pessoas estão falando na rua, mesmo se você sair, você escuta as pessoas dizer: eu não vou tomar vacina nenhuma, ninguém vai tocar na minha família. Não. Por que os franceses ou os europeus estão dizendo que vão fazer o teste só na África? Por que não vão fazer lá? Porque lá que surgiu o Covid. Saiu de lá, não é aqui na África que saiu, não. Saiu de lá. Por que vão fazer o teste aqui na África? Porque assim, o Senegal tem uma relação muito próxima com a França, né? Mas Sim. também, assim, a França volta e meia dá uma escorregada, né? Essa foi uma escorregada colonialista, Muito da feio, muito branquitude feio. muito feia, né? E o Sarkozy, quando teve aí, eu não me lembro a data mais ou menos, mas ele teve aí para a inauguração daquele monumento que tem perto do aeroporto, aquela estátua gigantesca. E o Sarkozy, quando foi presidente da França, também deu uma escorregadela, dizendo que é, o Senegal e os africanos, aí ele falou africano de uma maneira bem generalista, né, dizendo que ainda estavam num processo de amadurecimento, tá? Assim, fala uma grande besteira aí, foi muito Sempre, criticado. a África sofre sempre, a África sofre desprezo, a África sempre sofre sempre nas mãos
Não sei, não vou falar, não vou englobar todo mundo, mas a África sempre, sofre sempre. Tudo que passa de mal é na África. Você vê mesmo que Covid saiu da China, e aí os chineses disseram que eles conseguiram acabar com o Covid, e são os africanos que levaram mais isso de volta para lá. Mas isso é estranho, se o coronavírus saiu de lá, na China. E como é que os africanos mais vão levar o Covid se saiu de lá? Então, discriminar os africanos lá, dizendo que é precaução de coisa da higiene, então fazer precaução da higiene, evitando os africanos entrando nos restaurantes, porque são os africanos que levaram mais de volta o Covid lá para a China. Mas também isso já é demais. Se o Covid saiu de lá. Sim, você está falando do caso lá no sul da China, né, numa província que eu esqueci o nome agora, e Sim, que sim. vários cidadãos de várias nacionalidades do continente africano foram expulsos, né, dos hotéis e dos apartamentos que eles estavam vivendo pelas Sim. populações locais e pelos policiais, pelas Uhum. autoridades públicas, foram expulsos porque eles foram acusados de eles estarem disseminando o Covid ali naquela região que você já tinha Exatamente. Sim. diminuído o contágio de Covid, né? Sim. Uhum. Assim, você sente aí, quando você olha o noticiário internacional, que existe um olhar ainda com muito preconceito com relação ao continente africano? Isso acho que não vai mudar agora. Toda vez que eu vejo isso, eu falo, meu Deus, quando é que a África vai sair disso? Quando é que a África vai tirar, não vai se sentir sufocada? Quando é que a África vai conseguir tomar decisões por eles mesmos? Quando é que a África vai conseguir ficar de frente com a Europa, ficar à frente com os europeus? Eu não sei, eu não sei, sinto raiva, sinto pena, sinto-me triste, e isso é complicado. Porque você mesmo acabou de falar, essa nossa conversa inteira foi para isso, né? Sim, o continente africano, a Guiné-Bissau, da onde você vem, o Senegal, onde você está morando agora, são lugares que passam pelas mesmas questões, né? Que qualquer lugar do mundo passa. Não tem nada de diferente aí. Quer dizer, tem a diferença que é a diferença cultural, tem a diferença de estar em outro lugar, né? Em outro continente, em ter tido uma história pregressa completamente diferente. Mas os desafios, né? Os caminhos e tal, são todos assim, as soluções são todas assim, todo mundo passa pelos mesmos desafios aí, as pessoas estão discutindo as mesmas questões, né? Está todo mundo questionando governos populistas, está todo mundo questionando quem desvia dinheiro para a corrupção, está todo mundo Uhum. pressionando o seu governo, querendo alguma coisa em comum. Então, assim, existem mais paralelos do que diferenças, né, nas nossas experiências sociais do lado Sim, sim. desse lado do Atlântico onde você está e do lado de cá do Atlântico onde a gente está, né? Então é Uhum. tão estranho que a gente olhe, né? E a gente veja o continente africano tão cheio de estereótipos, né? Assim, por que você acha que isso acontece ainda até hoje, né? Por que você vê, por exemplo, assim, o Brasil tão distante do continente africano? Ah, não sei, não É sei. difícil, né? Sim. É muito difícil responder isso. Quero tentar responder, mas nem sei o que dizer aqui. Por desconhecimento, você acha porque as pessoas conhecem muito pouco? As pessoas têm mais aquelas imagens que são, né, que passam do continente africano como um continente onde só há fome, só há miséria. Fome, muita miséria. Eu acho que as pessoas, quando vão mostrar a imagem da África, não mostram a imagem global da África. Eles mostram só uma parte da imagem da África, parte pobre, parte feio, parte que não está boa, entende? Eu sei que a África tem muita riqueza, a África tem muita riqueza. Se a Europa deixar a África hoje não vai estar como está. Se nos deixar a nossa riqueza. Por isso que eu estou te falar para ver o livro da senhora da Fatou Diomé, ela fala muito disso. Fala muito da riqueza da África.
fala muito da comparação, da discriminação da África, fala muito disso. É muito importante ler livros dela. Muito bom, muito bem. Alzira, eu quero agradecer demais essa conversa que a gente teve. Eu que tenho que agradecer, e agradecer a todo mundo que está acompanhando. Também agradeço a todo mundo que está acompanhando. A Camila Conder acabou de entrar. A Camila Conder foi quem ajudou a fazer o meio de campo para que eu conseguisse contactar você, né, com o Repórteres Sem Fronteiras, uma instituição da qual você faz parte e que foi bom. Olha, eu agradeço muito de coração, eu adorei a conversa. Que amou muito. Ana, muito obrigada. Obrigado, muito Ronaldo. Obrigada. Tem também a Setsu Sabacantu. Também disse que gostou muito. Obrigada. Tamo junto. Estamos juntos. Obrigado, viu? Obrigado, Alzira. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Olha, foi um prazer. Muito obrigado. Um beijo para sua família. Um beijo para sua família linda. Cuide-se, tá? Tá bom, tchau. E bom trabalho para você. Tchau, tchau. Obrigada.